Bom, galera, temos um novo presidente tampão no Corinthians. O Augusto Melo foi afastado na noite de ontem. Vou colocar aqui o vídeo do Benini, que ele trouxe a repercussão de tudo que aconteceu ontem à noite. E aí eu já vou comentar algumas coisas com vocês, porque a gente tem um presidente tampão, o que pode acontecer. Enfim, vou compartilhar as últimas informações e repercussões do Timão com vocês, beleza? Vamos ver só o vídeo aqui, a gente já segue aqui comentando algumas coisas. Bora lá. Acabou, é oficial, Augusto Melo sofre impeachment no Corinthians e não é mais presidente do clube. E a pergunta que fica agora é, qual é o futuro do Corinthians? Quem é o presidente do clube agora? Bom, rapaziada, por 176 votos a favor contra 57 votos contra, Augusto Melo sofreu impeachment no Corinthians pelos conselheiros do clube. Seu mandato, que se iniciou no dia 2 de janeiro de 2024, se encerra agora no dia 26 de maio de 2025. E agora, portanto, quem é o novo presidente do Corinthians, pelo menos por enquanto, é esse senhor aqui, Osmar Stabile, sendo, portanto, pelo menos temporariamente o novo presidente do clube. A partir dessa terça-feira ele já assume e poderá fazer qualquer mudança que desejar em qualquer departamento do clube. Porém, vale frisar que agora Augusto Melo será afastado de suas funções, mas ainda não deixará a presidência em definitivo. Isso porque o Estatuto do Corinthians estabelece que, após a decisão do Conselho, uma Assembleia Geral deverá ser convocada em até 5 dias para que os associados votem sobre a destituição. Ou seja, quem vai votar agora serão os sócios do Corinthians, e eles decidirão se o Augusto Melo volta pro poder ou se realmente deixará a presidência do clube em definitivo. Bom, galera, de verdade, se depender do sócio, eu acho que dificilmente o Augusto Melo ele volta à presidência do Corinthians, tá? Até porque o caso da Vaidbet e o indiciamento que teve. Então, muito difícil os sócios apoiarem o Augusto Melo. Ele já caiu, já era. Agora quem assume é esse Osmar Stabile, que, né, falar um negócio aqui pra vocês, hein, ele tem a cara, não tô falando que o cara é corrupto, tá? Mas ele tem a cara, a aparência do Dualib, cara. Igualzinho o Dualib, galera. A aparência dele. Enfim, é o presidente tampão no Corinthians. A questão é, que tipo de mudanças que esse cara vai fazer agora no Corinthians? O que ele vai mexer? Até porque, assim, ele é o presidente tampão, pode ser que ele fique até o final do mandato, vai ter novas eleições após o final do mandato aí. Ele continua até o restante, né, no final do mandato do Augusto Melo. Se o Augusto Melo não voltar, se eu não me engano. E aí é o seguinte, ele vai ter poder de tomar decisões, de mudar cargos lá dentro do Corinthians. Eu só espero realmente que esse cara não mexa no Fabinho Soldado, e eu espero que o Fabinho Soldado também não renuncie o cargo, tá? Eu não sei, as coisas dentro do Corinthians estão borbulhando, tá, galera? E eu não sei se isso vai refletir dentro de campo, eu espero realmente que não, tá? Mas esse é o novo presidente tampão que fica aí no Corinthians e vai provocar mudanças no Corinthians. Vamos ver como é que vai ser isso, porque eu não quero que o futebol do Corinthians seja prejudicado por uma galera assim. E outra coisa, não adianta nada tirar o Augusto Melo e daqui a pouco trazer de volta a renovação e transparência. Não adianta porcaria nenhuma, tá? É uma coisa que você tirar da mão de um cara ladrão, né? Do Augusto Melo, sendo comprovado, obviamente, e passar pra mão de outro ladrão. Não adianta nada. Vocês entendem? Por isso quando eu falo aqui que SAF talvez seria a melhor coisa pro Corinthians, uma SAF de respeito, não é SAF vagabunda não. Tô falando uma SAF de respeito, que realmente faça esse clube crescer cada vez mais. Quando eu sou a favor disso, a galera vem e me bate. Mas o Corinthians, cara, daqui a pouco vai continuar na mão de bandidos novamente. Porque se a RT novamente colocar a mãozinha aqui, se esse cara aqui não for a favor dos caras lá dentro também, cara, já era. O Corinthians vai continuar na mão de bandido e a gente não vai ver mudança nenhuma. Aí nem Gaviões da Fiel, nem ninguém organizado aí vai mudar nada dentro do Corinthians. Apesar desses caras ficar soltando notinha. Porque é só isso que acontece no Corinthians, é só notinha. E os caras lá dentro continuam roubando, fazendo o que quiser dentro do clube. Então não adianta porcaria nenhuma. Aí teve o pronunciamento aqui da Gaviões da Fiel, falando mais do mesmo aqui, falando sobre o afastamento do Augusto Melo. Nem vou ler a nota aqui pra vocês. Mas aqui, o que eu achei mais interessante pra ler foi o comentário da galera, né? Colocando aqui, ó, Bruno Friburgo, Fabinho não pode sair e os caras têm que ver o negócio da Adidas. Corinthians não pode rasgar dinheiro, obviamente. Ainda tem a empresa Adidas que quer chegar no Corinthians, né? Pra colocar sua marca, ser a nova fornecedora de material esportivo. Vini Santos, vai ter cobrança para responsabilizar Andrés Duírio, Roberto, Mário Gobi, Usni, Jassa, Mané da Carne, Claudinei. Vai ter vista grossa no Stable apoiador e financiador de golpe? A base, o que aconteceu? A galera já falando, colocando aqui a referente à ditadura militar, falando que ele apoiou, né? SCCP Vini, passou da hora de vocês deixarem o ego em casa e irem pedir uma SAF pro clube, com dívidas até o pescoço. Bora fazer alguma coisa que preste. Eu sou a favor de uma SAF de respeito. Não é SAF vagabunda, não. Até porque, Corinthians tem solução sem a SAF? Tem, se tivesse caras competentes gerindo o clube. Flamengo é uma prova disso. O Flamengo conseguiu se resolver. Conseguiu se reorganizar. O Corinthians conseguiria também, mas do jeito que vai, não vai conseguir, tá? Não vai. E aí, a solução é realmente uma SAF. Mas vamos seguir aqui, não vou demorar muito não, galera, nesse vídeo aqui. Tem só o comentário do Dias, colocou aqui, ó, bem-vindo RT de novo. Aí não tem um... Ele colocou aqui, ó, não tem um capaz pra gerir o Corinthians, só tem ladrão. Aí, a bexiga da Gaviões é contra a SAF. Tá aí o resultado, o clube afundando em dívida e o pior, os ladrões vai voltar ao poder. Bom, galera, se isso acontecer, pra mim, não vai ser uma novidade, tá?
Eu sou a favor de SAF. Não sei você, deixa aí nos comentários, tá? Bom, bora seguindo aqui porque o Duílio Monteiro Alves se pronunciou também, né? É por isso que a galera fica irritada falando sobre SAF, criticando. Não ligue. Uma palavrinha sobre... Dia triste hoje, não quero falar. Como que você analisa essa gestão, Augusto Melo? Ah, cara, vamos ver o resultado da reunião. A gente fica triste com o que o Corinthians está passando. É isso. Tá bom? Um abraço. Duílio, obrigado. Tá aí, a presença de Galera, falar um negócio aqui pra vocês. Chega a ser cômico, né? O Duílio falar assim, mais um dia triste pra história do Corinthians. Chega a ser cômico. A dívida que vocês deixaram já é muito triste. Já é, cara, assim, um crime, uma facada, um golpe no Corinthians e no torcedor corintiano. Isso aqui não é nada, não. Afastamento de um presidente? Não é mais nada, não. Se fosse só o afastamento de um presidente corrupto e a gente não tivesse uma dívida de 2,5 bi, cara, isso aqui, de verdade, galera, seria maravilhoso. A gente ainda estaria tranquilo, de verdade. Mas não, além da gente ter uma dívida de 2,5 bi, a gente tem pessoas incompetentes gerindo e comandando o clube. Conselheiros da RT lá dentro ainda. A gente tem um câncer enraizado no Corinthians que parece não ter fim. A revolução deveria tirar esse bando de rato e ladrão que tem lá dentro. É a revolução que deveria acontecer. De torcedores, organizar pra tirar toda essa galera lá dentro. A galera, de verdade, né? Vamos ver o que o Genei falou aí. Fala, fiel. Hoje um dia triste pra nós, né? Nós que amamos o Esporte Clube Corinthians Paulista. O presidente Augusto foi afastado do cargo, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós que somos 35 milhões temos que ficar esperto agora. Porque aqueles caras de 16 anos não podem voltar não, hein? Isso nós não podemos deixar. Nós temos que se unir. Quem é corintiano de verdade mesmo? E vou falar uma coisa. Eu vi na Rádio Craque Neto. O seu Duílio falando que é o dia mais triste pros corintianos. Seu Duílio, o dia mais triste foi quando você também foi presidente. Você e sua turma lá de 16 anos, tá bom? Você não tem nem vergonha na cara de falar que é o dia mais triste pro Corinthians hoje. Eu vi lá sua entrevista na Rádio Craque Neto. Fiel torcida, não podemos deixar esses caras voltar e temos que ficar com o olho aberto. Pronto, falei. Esses caras não. Vamos ficar atentos. Pro bem do nosso esporte Clube Corinthians Paulista. Pronto, falei de novo. Eu gostaria que o Dinei também tivesse essa voz toda, essa veemência toda também, quando o Duílio tava lá no poder, né? Eu não vi isso. Se alguém viu, aí. Mas enfim. Galera, não pode voltar. Se voltar, enfim. Galera, é até cansativo falar disso, né? Deixa eu seguir aqui com o Hugo Souza. O Cássio, tá? Deu parabéns, tá? Pela convocação do Hugo Souza e convocação merecida. Cássio que tá no Cruzeiro hoje, não vem bem, tá em fim de carreira, nitidamente. Pelas falhas que tem, o corpo não responde mais. Cássio era um cara, galera, que poderia ter finalizado a sua carreira no banco do Corinthians, cara. Não teria problema nenhum. Eu não sei por que o ego do Cássio também falou mais alto. Mas ele poderia terminar a sua carreira no banco do Corinthians. Mas não quis ser banco. Toda a pressão que estava sofrendo, enfim, né, dizer e tudo mais, preferiu deixar o Corinthians para atuar no Cruzeiro. Mas, interessante ele parabenizar o Hugo Souza e também o Felipe Longo, né, que foi convocado aí pelo Sub-20 da seleção também brasileira, né, e ele dando parabéns aqui tanto pro Hugo Souza quanto pro Felipe Longo pelas convocações, tá? Galera, só para terminar esse vídeo aqui, tem um provável time do Corinthians aqui, tá? Que vai entrar em campo hoje, escalação com Memphis Depay no ataque e Romero, tá? Ou seja, o Hector não entraria aqui. Aí a gente tem o Coronado como armador meio ali, né? Fazendo a função, logicamente, do Garro. O Garro pode ser que não volte, né? E aí temos o Martinez. O Michael eu não sei, cara. Acho que o Dorival ama o Michael, né? Se esse for realmente o time. É uma provável escalação. Mas se o Michael entrar, eu vou falar, pelo amor de Deus, hein? De novo, o Michael, tá? Eu ainda prefiro o Ranieri, mas enfim, o Michael. E aí a gente tem o Carrilho, criador também, tá? No meio campo. E a gente tem os zagueiros Ramalho, Kaká. Na lateral direita, Félix Torres. Na lateral esquerda, Fabrício Angileri. E também o goleirão Hugo Souza. Esse seria o time mais completo do Corinthians para ir quase 100% contra esse time do Huracan fora de casa. Difícil. O Corinthians precisa se classificar, pelo menos em segundo lugar, para tentar disputar aí para uma próxima fase, que ele vai disputar com uma equipe que vem de playoff, né? Para ver se o Corinthians vai para uma próxima fase de Copa Sul-Americana. Bom, vamos ver o que acontece. Vamos ver esse jogo aqui com o time mais completo do Corinthians, porque a tendência é essa, é o que o Dorival quer para esse jogo. E a gente vai comentar depois, tá? Amanhã, porque o jogo vai ser 9h30, então só vou voltar aqui amanhã com repercussão, comentando algumas coisas sobre o jogo, como foi o jogo, enfim, com vocês, beleza? Vamos acompanhar o jogo aí durante a noite, vamos ver o que rola no Corinthians, na Sul-Americana. É isso, galera. Um grande abraço, até mais, deixa seu like, se inscreva no canal e vai Corinthians.